Hoje eu vou falar sobre aquela dificuldade que vocês têm de curtir o momento porque vocês pensam demais. E aí, gente bonita, meu nome é Rodrigo, eu sou mais conhecido como Bill. E esse é o Pergunte ao Homem. Se você tem alguma dúvida sobre homem, tá perguntando pra sua amiga, não pergunte a ela, pergunte ao homem, beleza? Bom, pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre isso que vocês fazem demais e a maioria dos e-mails e comentários que eu recebo com dúvida vem desse fato, que é que vocês pensam demais e não conseguem curtir o momento. Então, por exemplo, você tá ficando com o carinha é super legal, nome pro carinha. Jonathan. Você tá ficando com o Jonathan. Jonathan a gente já deu exemplo, né? Tá ficando com o Jonathan da nova geração, né? Você tá lá dançando potranca, dançando... Então você tá lá com o Jonathan, cara super legal, tal, né? Mas você não consegue curtir esse momento que o cara, né? Vocês estão juntos. Você não consegue curtir esse momento enquanto vocês estão ficando, por quê? Porque você tá pensando na sua cabecinha que você quer namorar o Jonathan. Então, aí você fica, por que o Jonathan não quer namorar comigo? Ele é tão legal comigo, então por que ele não quer namorar comigo? Sabe? Tipo, ele me trata super bem, fala que gosta de mim. Blá, blá, tipo, tudo isso que era pra você falar, nossa, ele me trata super bem, ele fala que gosta de mim, né? Você fica, ele me trata super bem, fala que gosta de mim, me leva pra família dele, Com todo esse balanço. com todo esse balanço, esse gingado, né? Me leva pra família, conheço a mãe dele, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não me assume. A gente não namora, né? Então vocês ficam pensando demais sobre, muitas vezes, sobre querer um relacionamento, ou às vezes sobre qualquer coisa. Vocês, Você não pode pedir transporte ou, público de passar. ou às vezes sobre qualquer coisa, né? Sobre não só querer um relacionamento, mas o que ele pensa sobre o que você vai fazer, tudo isso que vocês ficam. A cabeça de vocês deve ser muito cheia, velho. Eu acho que é por isso que muitas de vocês têm enxaqueca, né? Porque a cabeça deve ficar tão cheia que não tem um momento que esvazia essa merda. Vocês ficam... Sabe, nossa, deve ser muito louco da cabeça de vocês. E é por isso que vocês não conseguem curtir o momento. Ele, tipo, o Jonathan tá sendo super legal com você, ele tá conversando, e fala que gosta de você, te levou na mãe dele, né, na família dele, não sei o quê. E ao invés de você falar, nossa, o Jonathan é legal, não, você fica, por que o Jonathan, sabe, vocês ficam pensando demais. E por isso vocês não curtem o momento, que é o mais importante. A vida é feita de momentos, né? E você tem que curtir cada momento. Daqui a pouco o momento passa, já foi, sabe? Fala, Bruna. Na verdade, é que a mulher não sabe como dar o nome pra aquilo. Então, assim, tipo, eu tô ficando com carinha. Mas aí passou uma semana, 2 semanas, a gente tá ficando. E por que ele não dá um nome pra isso? Imagina, Sabe? imagina, Por que não... imagina que eu não sei o nome disso, tá? Então eu pego essa coisa aqui, esse líquido. Porra, eu tava com sede, mas esse líquido matou minha sede, né? Então toda vez que eu tô com sede, eu venho esse líquido sagrado, transparente, inodor, incolor, né? Quase uma música do Pablo. E ele me enche por dentro de alegria e me satisfaz, tá? Então eu chamando isso de água ou não, o que a água faz, ela vai continuar fazendo. Né? A água é vida, o ser humano é mais de 80% água. Então, eu posso chamar de água de José. Entendeu? Vai continuar fazendo a mesma merda. Então, vocês têm uma necessidade tão grande de colocar um anelzinho no dedo, dar um nominho pro que vocês têm, que vocês não estão curtindo a água. Não é só dar, não é só um anel no dedo, mas é uma posição. Porque, tipo, se eu sou só a ficada dele, Tá, mas se a ficada tá ótima, sabe? mas só a ficada é uma coisa muito, tipo, tá, eu só sou alguma coisa. Tipo, eu não sou alguma coisa. Quando ele fala, não, olha, ele vai me levar na família dele, por exemplo. Me apresenta como o quê? Ah, essa aqui é a menina que eu tô ficando. Primeira coisa que vai pensar, nossa, tipo, Nossa, o quê? Ah, olha, trouxe aqui, né? Daqui a não, pouco pode mas ser outra aí. coisa. Então, mas Gente, é quando me apresentar, essa aqui é minha namorada. Pô, tipo, eu tenho um lugar importante na vida dele. Enquanto eu só ficando, eu não tenho. Quando eu sou a namorada, eu tenho um lado
mais importante na vida dele. Aí quando vocês namorarem, você vai falar assim, eu poderia ser chamada de mulher dele. Noivo. Aí, quando você namora, vem a outra parte da merda. Que nunca tá satisfeita, porque tá sempre pensando. Aí, por exemplo, né? Aí você começa a escrever o seu nome, mais o nome dele. Manja, você escreve, tipo, que nem Bruna Brisquigliari. Ah, então. Ai, mas eu fazia tanto que era legal se colocasse Bruna Brisquigliari Simões. Ai, mas aí a gente pode fazer. Aí você vai pra outra parte, você começa a imaginar. Ó como tá pensando, e tipo, vocês acabam. Tipo, eu imagino que tudo isso se passa na sua cabeça. Eu falo, oi, tudo bem, meu nome é Jonathan. Aí nesse momento, antes de você, tipo, sua mão tá indo, você tá pensando, a gente vai casar, vai ter filho, meu filho vai se chamar José, né, em homenagem ao José. E não sei o que, e tudo isso, aí você faz, oi. E você fica uma vida inteira. Pronto, já criou aquela imagem. E o cara pensou assim, oi, tudo bem? Tipo, e por causa desse tanto de que vocês ficam pensando sobre tudo, vocês não conseguem curtir aquele momento do oi, tudo bem? Tipo, de quando tá ficando, sabe? Vocês não conseguem simplesmente curtir, né? Hoje é hoje, amanhã é amanhã, não precisa ficar tanto lá. Você tem que ficar mais aqui, mais um presente, do agora. E a cabeça de vocês não deixa, geralmente, né? Planeja, homem não planeja. Lógico que homem planeja. Lógico, a maioria de engenheiro é homem. Então você vê que é óbvio, sabe, o que se segue. Você consegue planejar uma semana inteira? Não, eu não sou engenheiro. Você vai numa aula numa faculdade de engenharia, é uma mulher para cada 10 homens, pelo menos. Pelo menos. Né? Isso quando é 40 alunos, uma mulher. Então você vê que homem, ele planeja. Né? Ele tem costume de planejar. Só que é diferente, a gente não fica se martirizando com esse planejamento. Por exemplo, né? O que eu tenho feito, né, agora que eu tenho o blog, para quem ainda não entrou, entra lá no blog do canal, eu pego e faço uma checklist do que eu vou fazer no dia. Né? Então eu tenho aqui tudo que eu tenho que fazer hoje, inclusive gravar vídeo, que eu estou fazendo agora, tá aqui na minha checklist. E é simples, então para eu não ficar pensando no que eu tenho que fazer e ficar planejando, e, se der errado, se eu não conseguir gravar o vídeo, se acabar a luz, blá, 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 eu venho aqui e escrevo. Blá, 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 blá. Agora que tá no papel, não precisa mais estar na minha cabeça. O que eu preciso fazer hoje? Olhei, ok. Fiz, check. Não fiz, né? Não dá check. Simples. O meu planejamento, ele tá aqui, não tá aqui. Eu não tô me martirizando que daqui a pouco eu tenho que, sei lá, ler 30 páginas do livro. Por quê? Porque eu já escrevi, é só chegar lá e ler. Entendeu? Então, quando vocês estão ficando, curte o momento, tá ficando. Aí depois, se ele quiser, né, vocês quiserem namorar, ou não, isso é mais pra frente, sabe? O problema, eu já postei isso no blog, né, que eu fiz aquele gráfico sobre amor e paixão. Vocês esperam que o homem siga o mesmo gráfico que vocês, de amor e paixão, que cresça junto e eu quero namorar ela. O homem, primeiro ele tem o pico da paixão, então a paixão cresce, tem o pico para depois o amor começar a crescer. Tá muito alto minha mão, né? Para depois o amor começar a crescer, entende? Então, primeiro ele tem que, normalmente, né, tem cara que olha, aquela minha namoradinha, né? Mas, geralmente, primeiro ele quer te conhecer, ele vai lá, você se conhece, ou, né, tem gente que é amigo e acaba namorando, tipo, se conhece na faculdade, começa a se interessar, e todo esse processo acontece, né, nesse tempo. Então, ele chega, ele te conhece, quer saber o que você gosta, não sei o que, se vocês combinam, blá, 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 blá. Aí ele começa a ficar com você, vocês começa a interessar cada vez mais, e isso faz com que ele fala, mano, namorar essa mina. Ele não chega, tipo, quero namorar essa mina antes, né? Não, quero namorar alguém, e encontra essa mina, ele pensa né? uma outra coisa antes. Ele pensa em, né, paixão primeiro, excitação, né, poder sexual, geralmente, o potencial sexual vem antes De qualquer coisa. do lado emocional, geralmente. Ou pode ser porque ele gosta de você. Imagina aquela minazinha que você conheceu na, sei lá, quinta série, né, e a sua vida toda, você sempre achou ela linda, então você já tem uma ligação emocional antes do sexual, né. Então, o que vocês têm que fazer é curtir o momento. Aí você fala, Bill, mas eu não sei se ele quer namorar comigo. Tanto faz, gente. Se você quer namorar, por que você não chega e fala assim, vamos namorar? Né? Porque, tipo, e quando chega, né, difícil, a mina
falar, né? Quando fala, aí o cara fala, ah, a gente ainda tá se conhecendo e tal. É, então, blá, blá. ele não é um babaca. Porque ele é babaca, ele é obrigado a namorar com você só porque você quer. Você chegou, falou, pediu e ele fala, então, não vou pensar. Então toda mulher é babaca. Porque o que tem de homem que pede a minazinha em namoro e ela fala não, não é normal. É normal porque acontece sempre. Então se as mulheres começarem a elas ficarem com o cara e elas pedirem um namoro, vai ser normal o oposto. Por exemplo, você vai em países como a Europa, é a mina que chega no cara, geralmente. Não é o cara que chega na mina. Lá as minas, elas têm que ir. Se ela quer tá afim do cara, ela que tem que ir lá, chegar no cara e dar em cima dele. Então não é normal, é questão de cultura, tá? Então, gente, parem de pensar tanto, né? Pensou, criou aquele cenário que você criou na sua cabeça? Escreve no papel, né? Tira isso da cabeça. Deixa sua mente se esvaziar um pouco, tá? É muito cheia. Isso traz um monte de problema. Você não consegue curtir o momento, fica com dor de cabeça, dá enxaqueca, problema cardíaco, preocupação. Você já tem que se preocupar com um monte de coisa. Quem trabalha tem que se preocupar com o trabalho, com a família, com não sei o quê, com carinha, o que ele tá fazendo, o que ele tá deixando de fazer, se ele gosta de você, se ele não gosta, se ele quer casar, se ele não quer, se ele, se ele morrer, se amanhã, sabe? Ai, caralho, cansa. Tá bom? Alguma coisa, Bruna? O que você tá pensando aí? Um milhão de coisas. Mas essa é só a parte legal. Tipo, a mulher pensa em tudo isso na parte legal. Nossa, a gente pode casar, nossa, a gente pode isso, nossa, a gente pode viajar, nossa, a gente não sei o quê. O duro é quando a gente tem que ficar pensando. Não tem que, tá? Não tem que. E tipo, o cara não te liga hoje. Aí você já... Então, essa parte que eu esqueci de falar. Aí né? você já começa, cara, ele É exatamente esse, obrigado por me lembrar, porque esse é exatamente o ponto que eu queria chegar com esse vídeo e esqueci. Mas, por quê? Porque a minha mente é muito vazia. É um outro nível, assim, é o nível oposto. Mas, esse é o problema, que vocês não curtem o momento, né? Tipo, você saiu com o cara, conversou com ele, não sei o que, foi lindo, teve um dia lindo, não sei o que, fiquei com o Jonathan. Aí chega em casa, Jonathan tá online e não responde. Jonathan não gosta de mim. Jonathan deve estar com outra vadiazinha aí. Jonathan deve ir embora, ele tá comendo. O Jonathan, né, só quer meu corpo nu. Gente, o Jonathan tá cagando. O Jonathan tá conversando com os amigos, tá vendo nude de uma atriz famosa que alguém mandou no grupo. Não, o problema é que não é você. Tem esse também, né? Porque ele não responde. E tem outra, que você espera que ele fale com você e fica lá. Jonathan não fala comigo. E você não manda mensagem. E o Jonathan não fala comigo. Mas ele tá online. Então, e você também. E você também tá online e ele não significou nada pra você, né? Então, tá lá olhando. Você já pensou que se o Jonathan pensar igual a você, ninguém manda mensagem pra ninguém conversa e todo mundo se odeia, né? Tipo, eu tô online porque eu tô vendo que ela tá online e não me manda mensagem, ela tá online porque ela tá vendo que eu tô online e eu não mando mensagem. Às vezes fica assim, por que ela não manda mensagem? Aí fica, mano... Pior é quando você fica ligando e desligando a sua internet pra ver se... Então, aí a pessoa... Aí, tipo, imagina essa cena, né? Que o cara pensa igual a mulher, aí ele manda. Então é isso. Ela, isso o quê? Né? Você vai ficar online e não vai me responder. Você que tá online não me responde. Conhece uma treta, gente? Imagina. Pela bola quadrada. Mano, o bagulho é louco. Então, pessoal, é isso aí. Esvazia a mente. Para de pensar tanto. Curte o momento. Curte, né, o que você tá vivendo naquele momento. O que vai viver depois, você pode pensar, pode planejar. Planejar é bom. Tipo, quando acontecer tal coisa, a gente pode fazer isso. Mas outra coisa é ficar, e se não sei o que, e se não sei o que lá, não sei o que lá, e tudo isso não tem nada a ver com a realidade. Né? A realidade tá aqui e você tá aqui, ó. Né? O limite da câmera tá aqui, ó. Você tá aqui, certo? Então, né, volta pra cá, isso que tá acontecendo, essa é a realidade. Você não precisa criar um monte de coisa, um monte de... Ai, cansa. É soluções para possíveis problemas. Mas não tem um problema, é uma solução para possível problema que não existe. Né? Mas que pode existir, e se existir você tem um background. Tipo, eu vou ficar pensando se um meteoro cair na Terra agora, o que eu vou fazer, não sei o que. Vou viver minha vida em torno disso, né? Isso não você pode... se preparar então, pra isso. Então, vamos preparar para isso agora. Isso pode ou não acontecer, tipo, no meu lifetime, assim, no meu tempo de vida. Então, aí, eu morri e nunca aconteceu.
passei minha vida enclausurado numa caverna esperando o meteoro e o meteoro nunca veio. Aí, tipo, daqui 100 anos depois que eu morro, vem. Né? Mas se fudeu, sua vida já foi. Bom, pessoal, entra lá no blog, tá aqui na descrição, tem o blog, tem, né, lá no blog tem o podcast. Se inscreve quem não se inscreveu, compartilha com os amigos, né? Talvez suas amigas também fiquem com a cabeça cheia de pensamento. Né? Se você é homem, compartilha com suas amigas para que sua vida fique mais tranquila, porque nós homens sofremos com todos esses pensamentos, né? Então, compartilha com quem você quiser. Se você não gostou, compartilha com os inimigos, né? É isso aí, gente. Até segunda que vem. Sexta tem vídeo de culinária lá com o Vinícius. E quarta tem podcast. E na semana toda tem postagem no blog. Beleza? Tchau, tchau.